Microplástico. Esse é o tema do episódio e acredite, eles estão em tudo. Na água que bebemos, no que comemos, no ar que respiramos, em tudo quanto é embalagem e também dentro dos cosméticos que usamos. E se há alguns anos a gente falava do assunto pensando em plástico no oceano, a história ficou mais abrangente e agora o lance é plástico no corpo humano mesmo. Nos últimos meses, toda semana uma manchete nos deixa em alerta ou pânico. Micropartículas nos saquinhos de chá, nos frutos do mar que comemos, na garrafinha de água, no leite materno, e é muito difícil não ficar com um certo horror. Imagina a gente que fica pesquisando esse tipo de assunto, então, né? Sim, esse foi um dos piores roteiros que a gente escreveu. Mas a nossa missão aqui é olhar para a ciência e também para o futuro. Então, o que que essas constatações significam hoje para a nossa saúde e como é que a gente pode antecipar movimentos e discutir inovação real para amanhã, né? Vamos lá? Bora! Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Eu sou Isa Deson, pesquisadora de tendências, e apresento o Tchau Bela com a Vânia Góes, jornalista, e juntas criamos o Tchau Bela, um núcleo de estratégia, pesquisa e comunicação focado nos mercados de beleza e bem-estar. Vamos começar do começo, porque essa história de microplástico é algo relativamente novo. Segundo um dos melhores artigos que a gente leu sobre o assunto, que foi publicado pelo Centro de Notícias de Stanford esse ano, a Universidade Americana, esse termo foi criado só em 2004 para definir fragmentos minúsculos de plástico que têm até 5 milímetros de comprimento. Para quem não entendeu, algo que é absolutamente invisível ao olho nu. Sim. A estimativa, segundo essa universidade norte-americana, é que entre 10 e 40 milhões de toneladas métricas, eu não consigo nem conceber o que isso significa, mas que essa quantidade absurda de micropartículas de plástico sejam liberadas no ambiente todos os anos. E a expectativa é que esse número dobre até 2040, que está logo ali na esquina. E o que temos visto nos últimos meses são manchetes que me deixam com muito medo, acho que todo mundo, né? Estamos aqui rindo de nervoso, porque afirmaram ter encontrado microplásticos não só em ecossistemas do mundo todo, tipo os recifes de coral ou as geleiras no Ártico, mas também alojadas dentro do nosso corpo, do tecido cerebral aos órgãos reprodutivos. Até no primeiro cocô de um bebê já encontraram microplástico, o que sugere, como algumas cientistas disseram, que já nascemos poluídos. E o que deixa todo mundo alarmado é óbvio, como bem disse a Desiree Labud, que é uma médica pediatra da Stanford Medicine, que cofundou um grupo que estuda o tema sociobiótica da saúde. Plástico nunca desaparece, ele vai apenas se decompondo em partículas cada vez menores e mais finas, e isso faz com que as preocupações sobre os efeitos dele na nossa saúde tenha crescido tanto nos últimos anos. E começamos a entender de fato o que significa quando alguém fala pra gente que um plástico demora 400 anos para se decompor. Num desses artigos tem uma frase que eu fiquei muito impactada, que é: aparentemente, nenhum plástico desde os já criados no boom dos anos 50 desapareceu até hoje da Terra. É o que eu sempre falo, não existe fora, gente. O nosso lixo está todo aqui. Bom, preocupações que estão sendo investigadas por cientistas e médicos, todas essas, mas que ainda são pesquisas em desenvolvimento. Então, a gente vai combinar da gente se desesperar com calma, né? Falando que a gente sabe. Não é muito. Pois é. O que é isso, então? Que estudos em animais e em células humanas já sugerem que a exposição a microplástico pode estar ligada ao câncer, a ataque cardíaco, a problema reprodutivo de vários tipos e a uma série de outras questões de saúde ainda não identificadas. Mas acho importante a gente ressaltar que são células humanas. E é isso o que eu acho que tem a ver com você falar de se desesperar, tem calma, porque, na verdade, poucos estudos examinaram diretamente o impacto deles na saúde humana. Então, a gente ainda está meio no escuro.
para entender quão perigosos eles realmente são, né? O que a gente leu aqui? A gente leu que peixes e pássaros ficam mais vulneráveis a infecções, que outros estudos em animais associaram microplásticos a mudanças biológicas, incluindo inflamação, um sistema imunológico prejudicado, tecidos que podem ser deteriorados, uma função metabólica alterada, desenvolvimento anormal de órgãos, de doenças autoimunes, danos celulares e muito mais coisa. Uma recente revisão, feita em larga escala, de uma pesquisa existente, e que foi feita por cientistas da Universidade da Califórnia, que fica em São Francisco, concluiu que a exposição a microplásticos é suspeita de prejudicar a saúde reprodutiva, como a Isa já falou, digestiva e respiratória, e também sugere essa ligação com o câncer de colo e de pulmão, ou seja, um pouco assustador. E aí vamos fazer o quê? A gente vai mudar lá pro topo do Everest, de repente? Não, porque tem microplástico no topo. Ah, não é possível? Para. Mas, enfim, o que é importante a gente entender? Porque a gente não sabe exatamente que efeito eles têm nos humanos. Essa mesma médica que a gente citou antes explicou de uma forma muito didática para mim. Não há um método para identificar e quantificar microplástico que seja universal. E a exposição ela é tão onipresente que é simplesmente quase impossível fazer um estudo randomizado. Ou seja, não dá para comparar pessoas expostas com pessoas não expostas. Então, no fim das contas, a gente não tem muita certeza de todas essas suspeitas aterrorizantes que levantamos anteriormente. Pois é, desculpa que a gente está trazendo, para variar, mais incertezas do que certezas, que a gente gosta mesmo de pensar. Mas teve uma reportagem muito boa do jornal inglês Guardian, publicada esse ano, que chama esse efeito de efeito bombshell, efeito bomba, reforçando que é preciso reavaliar tudo o que a gente acha que sabe, porque no fim das contas a gente sabe bem pouco. E isso é importante porque tem muita gente que já está no modo estamos contaminados e doentes, mas é preciso ter cuidado com a ansiedade de querer respostas rápidas e de espalhar uma ansiedade climática. Então agora eu queria falar de beleza, Vânia. Bom, vamos lá. A gente naturalmente já associa microplástico à embalagem plástica, naturalmente, mas vai além disso e tem muita coisa que a gente nem imagina. Segundo alguns artigos do Fórum Econômico Mundial, que a gente leu por aqui, existem tipos de microplástico. Então, existem os microplásticos primários, que são intencionalmente fabricados. E isso sim tem tudo a ver com o mercado de beleza, porque eles podem ser as microesferas esfoliantes que a gente se acostumou a checar, se são plásticas e que tem muita alternativa, como sementes ou bambu. Pode ser glitter, que a gente também se acostumou a, no carnaval, procurar e noticiar por marcas que criam versões biodegradáveis, mas, de forma menos óbvia, também são partículas plásticas praticamente invisíveis que ajudam as formulações a ficarem mais sedosas, que ajudam a maquiagem a deslizar ou o gel de cabelo durar mais. Ou seja, dos sérums aos sprays fixadores, a gente tem muito plástico nas formulações e esse é um primeiro insight sobre inovação, quando a gente aqui incentiva o desenvolvimento de ativos alternativos aos que a gente já conhece. Na verdade, é um pouco essa a maior função desse episódio, né? Não vamos ficar alarmados com as possibilidades, vamos ser realistas, mas aonde a gente pode investir para mudar, né, o cenário? E aí também tem o tal do plástico secundário, né? Quando o uso não é exatamente adicionado de forma intencional aos produtos de beleza ou de limpeza, etc., mas é aquele que solta da rede de pesca, da esponja de limpeza, da esponjinha de maquiagem. E aí tem o nanoplástico, que são partículas ainda menores e mais difíceis de detectar, que podem se soltar, por exemplo, dos pneus dos veículos. Essa história das roupas foi uma das que mais me impactou, assim, pelos dados. Pois é, não sei se vocês sabem, mas existe uma estimativa que 14% da produção global de plástico esteja na indústria têxtil. E aí, o que a Vânia está falando é que muita gente não pensa que ao lavar a sua roupa, você está soltando, sua roupa sintética, entenda bem, você está soltando microplástico. E aí a gente está pensando em mais ou menos 8% dos microplásticos primários nos oceanos são de lixo têxtil. Nessa coisa de Stanford, eles falam que os têxteis são a quarta maior fonte global
de microplástico, né? E você aí comprando mais uma blusinha que não precisa. Vamos pensar bem. Pois é. Agora vamos falar de soluções um pouco para fazer igual esse coração, porque aqui a gente ficou se perguntando o que por hora dá para fazer com esse tanto de informação ainda sem muita resposta, né? Alguns especialistas eles sugerem que reduzir a exposição a materiais do tipo é o primeiro passo, e aí a gente ficou bem impactada com o documentário Plastic Detox, que foi lançado esse ano no Netflix, em que um epidemiologista pede a casais tentando engravidar para reduzir a exposição a plásticos e observar impactos na fertilidade. É um estudo científico? Não é. Mas podemos classificá-lo como um sinal dos tempos, não só do interesse e curiosidade sobre o tema, mas também como fonte de ansiedade que vai tomando a nossa vida e isso sim também prejudicando nossa biologia. A gente pode listar aqui dezenas de iniciativas individuais nessa linha. Tipo, evitar usar utensílios de cozinha, de plástico. Principalmente aqueles pretos, tá? Que são feitos de lixo eletrônico. Eu não sabia disso, ela me contou. Ou usar a garrafa de inox no dia a dia. Guardar suas comidas em pote de vidro. Não aquecer embalagem plástica, porque o calor intensifica a liberação dessas partículas. Investir em brinquedo de madeira e de metal, para criança que vive com as coisas de plástico na boca. Usar roupas de fibras mais naturais. Escolher produtos de beleza com embalagens alternativas e com formulações livres de microplásticos. Só alguma das coisas. Mas o lance é a gente pensar que essa responsabilidade, como tudo que a gente vem falando ao longo dos episódios, acho que pelo menos esse ano, né, desde o ano passado, enfim, é que essa responsabilidade ela não pode ser direcionada só ao consumidor. Porque esse tipo de decisão, que tem tudo a ver com que caminhos de sustentabilidade a gente quer tratar quando discute crise climática, fonte de energia renovável, alternativa ao petróleo, cabe um pouco à indústria. Um pouco não, né? Desculpa, fui bem boa ainda aqui. Cabe a quem é dono dos meios de produção e precisa estar calcada em políticas públicas que revisem o modo de produção de praticamente tudo e que também tem interesse em desenvolver inovação para as alternativas que a gente colocou lá em cima, né? E pensando no mercado de beleza especificamente, isso também tem tudo a ver com coisa que a gente já falou aqui quando a gente pensa no futuro da beleza limpa, que vamos focar menos nesses ingredientes naturais, que obviamente são importantes, mas olhar mais para o ciclo de produção sustentável, que inclui, por exemplo, menos plástico na cadeia como um todo, inclusive nas formulações. E tem muitas iniciativas tentando criar soluções inovadoras. Nosso PDF, juro, tinha umas 20 páginas de startups e centros de pesquisa de universidades com ideias muito curiosas, assim. Tem, por exemplo, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Sichuan, na China, que desenvolveu um robô peixe que fica coletando microplásticos, ou a Wasser, eu acho que se fala assim, 3.0, que é bem famosa na iniciativa dinamarquesa, que desenvolveu um sistema que consegue remover até 95% dos microplásticos da água. A gente também quer ver isso para o nosso corpo, né? Pois é, tem aí um monte de trabalho acontecendo dentro de indústria química, até startup, para pensar na indústria cosmética, e num artigo recente do MIT, houve uma proposição de substituir microesferas por polímeros que se decompõem em compostos inofensivos, tipo açúcar e aminoácido. Fora todas as possibilidades de embalagem e desenvolvimento, dos produtos sólidos ao uso de cogumelo, processo de fermentação para criar material inteligente e altamente biodegradável, assunto que já foi pauta de um monte de episódios de sustentabilidade aqui no Tchau Bela. Acho que a gente deve ter em mente uma coisa, que hoje a gente tem tudo de plástico, não será tudo de um outro material no futuro. A gente vai precisar de um monte de solução para resolver esse tipo de problema. Sim. E abordar esse problema em uma escala mais ampla é também exigir mais do que pesquisa, né? Em centro universitário e startup, nesse mundo capitalista que a gente vive. Então, pensar em políticas públicas é super importante e a gente vê algumas iniciativas rolando
Em 2023, por exemplo, a União Europeia adotou restrições aos microplásticos intencionalmente adicionados aos produtos e Canadá e Estados Unidos vão para o mesmo caminho. Aqui no Brasil, um projeto aprovado na CCJ da Câmara, em fevereiro desse ano, quer proibir fabricação, importação e venda de produtos de higiene e cosméticos com microesferas de plástico, mas o texto ainda segue para o Senado, uma loucura. E tem iniciativa privada também, né? Quando a gente olha para, por exemplo, Nivea e Eucerin, são marcas que já comunicaram um compromisso parecido, assim, de redução de microplástico nas suas relações. A Veleda também, né? Ela, na Europa, faz parte das marcas que botam uma pressão danada para a revisão da legislação. Acho que esse é um próximo passo ainda bem ambicioso, né? Que a gente inclua a conversa sobre microplástico nessa que já fala sobre que tipos de plástico as marcas usam, porque essa ainda é uma conversa sobre embalagem, sobre ser reciclado, sobre ser reciclável. Acho que tem um próximo passo aí que a gente gostaria que as marcas também nos contassem, né? Sobre o que tem na composição ou que intenção elas têm de reduzir. Porque na verdade a gente está míope e a gente é pego de surpresa. Porque nada disso que a gente está falando aqui é muito fácil, né? Não, a gente tem episódios sobre isso, falando dos ciclos de produção, porque mudar de material também precisa ser avaliado sob vários outros pontos de vista, como o uso de recursos, de energia, de emissão de carbono. De toda forma, acho que o recado é que a gente precisa, a partir de agora, incluir a saúde do nosso corpo nessas decisões relacionadas à sustentabilidade e ao meio ambiente, que pareciam só poluição, né? Pois é, porque a gente segue tratando a natureza como algo além de nós, separado do nosso corpo, esquecendo que, a gente é natureza, a gente é uma manga compostável com sentimentos complexos. Exatamente. E cheia de microplásticos, tá? Tem isso. Agora. Enfim, Tchau Bela é idealizado por mim, William Boy, pela Isa Deson, é parte de um núcleo de pesquisa e estratégia focado em comportamento e consumo para os mercados de beleza e bem-estar, nossa especialidade. E esse episódio foi gravado no nosso escritório em São Paulo e contou com pesquisa da Larissa Nara, do Felipe Stoffa e da Hanna Dourado, uma identidade visual do Nino Alexandre, arte e edição da Bianca Lima e a trilha do Chico Reginato. A gente se vê em 15 dias. Até lá! Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar.